A história da criação do mundo começa a ser contada no próximo dia 19, terça-feira da semana que vem, na nova superprodução da Record TV. A novela Gênesis reproduz o primeiro livro da Bíblia, com 250 atores como os personagens centrais da origem da vida e da sociedade. Durante essa semana, o Jornal da Record apresenta uma série de reportagens especiais sobre as evidências científicas encontradas por pesquisadores nos relatos bíblicos. No primeiro episódio, você vai ver os indícios do planejamento de Deus na criação de todas as coisas. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Nas primeiras palavras da Bíblia Sagrada, toda a força e o propósito da criação. Em Gênesis está o começo de tudo, absolutamente tudo. O próprio Gênesis é um nome muito curioso, vem de uma tradução grega do Antigo Testamento, Gênesis, que significa origem. É sobre essa origem, sobre a nossa origem, a novela Gênesis, a nova superprodução da Record TV. O maior elenco da história da teledramaturgia brasileira, 250 atores. Minha primeira novela bíblica, fazendo um personagem icônico, nessa novela Gênesis, e fazendo Noé. São histórias verdadeiras que estão na Bíblia. Toda a nossa vida, a praticidade de a gente ter uma vida melhor com a gente e para com os outros, abaixo dos olhos de Deus, chama-se o Manual do Fabricante, é a Bíblia, está tudo ali. Gênesis está dividida em 7 fases: Éden, Dilúvio, Torre de Babel, Ur dos Caldeus, Abraão, Jacó e José. Uma superprodução realizada por uma grande equipe, centenas de profissionais por trás das câmeras. Quando se fala da origem de todas as coisas, tendo como base os textos da Bíblia Sagrada, assim como mostra a novela Gênesis, tem-se como verdade a visão criacionista do mundo. Quem partilha deste princípio sabe que foi Deus, o grande Criador. É o que defende a Sociedade Criacionista Brasileira. Fundada há quase 50 anos, a SCB chama constantemente a atenção para o fato de que a criação ocorreu sob um planejamento de Deus, e não como uma mera obra do acaso, como supõe o evolucionismo. Este é um vislumbre em qual entramos na planta da criação. Uma das evidências mais importantes da evolução é o registro fóssil. Se eu olho na base do registro fóssil, por exemplo, no caso dos invertebrados marinhos, eles surgiram praticamente todos com suas características próprias, com planos corporais distintos, e você não enxerga algum tipo de graduação de um para o outro, como se um tivesse vindo do outro, né? E você teria formas intermediárias entre um outro. Eles aparecem ali, cada um com sua característica. Nós podemos observar isso também no caso das aves, nós podemos observar isso também no caso das plantas, as plantas superiores, né, as plantas com flores. Nós podemos observar isso nos mamíferos. Isso não sou eu que estou falando, não. Os próprios paleontólogos reconhecem essas lacunas no registro fóssil, onde falta o gradualismo. A ciência também comprova elementos do criacionismo. O físico brasileiro, radicado nos Estados Unidos, Adalto Lourenço, faz parte de um grupo de pesquisadores de todo o mundo que reconhecem a verdade bíblica como sendo a narrativa definitiva para a criação. Na obra de Deus, exposta na Bíblia, o professor enxerga uma imensa aula de ciência. Gênesis capítulo 1, verso 2 diz o seguinte: que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Isso significa que logo no início do universo haviam moléculas de água. Isso foi descoberto em 2012.
em corpos celestes, assim, distâncias de mais de 13 bilhões de anos-luz de distância daqui da gente, já haviam moléculas de água. Tecnicamente, não havia tempo suficiente para que essas moléculas se formassem. Então, a ciência não sabe explicar como essas moléculas de água já estavam presentes no início do universo. Elas só sabem dizer que elas estavam lá. Agora, isso é exatamente o que a Bíblia nos afirma. Mesmo assim, a teoria da evolução, que atribui a criação a fatos aleatórios decorrentes de uma grande explosão e sem a presença de Deus, persiste. Antes de chegar ao ser humano, o evolucionismo propõe que a vida teria surgido na água, se desenvolvendo ao longo de milhões de anos, e que somos uma espécie da linha dos primatas, assim como os macacos. Então, esse é o conceito de ancestralidade, que é um ponto forte da teoria da evolução. Quando nós vamos para o registro fóssil, nós não encontramos esse conceito de ancestralidade. O exemplo que eu dei foi, por exemplo, na base do registro fóssil, os invertebrados marinhos, né? Eles já surgem já com características definidas, planos corporais definidos, e quando eu olho abaixo deles, eu não encontro os ancestrais. Eu encontro bactérias, eu encontro seres muito simples, mas eu não encontro os ancestrais desses invertebrados que estão na base do registro fóssil. Então, nós vemos uma incompatibilidade da teoria com o que nós observamos na natureza. O professor Adalto conta que já foi um evolucionista, até o momento em que constatou por meio da ciência, nada fazia sentido. Qual foi justamente o nó que o senhor conseguiu desatar, que fez com que o senhor tivesse essa convicção? Olha, foram vários. Primeiro porque quando nós estudamos essa parte, perceba que eu, por exemplo, desde o ensino médio, eu fui ensinado apenas a evolução. Então, a evolução, para mim, era algo assim muito natural. A ciência conhece isso, é algo que já está bem estabelecido. O meu castelinho de areia, nesse sentido, começou a ruir quando eu estive na Alemanha fazendo pesquisa no Max Planck Institute, e aquilo que eu achava que era realmente ciência sólida, na verdade não era. Eram mais suposições, eram mais ideias. E foi ali onde eu comecei assim, um trabalho pesquisando. Eu já vinha de um trabalho pesquisando nisso, mas foi mais ou menos ali em 92, por ali, onde eu cheguei a essa conclusão que a coisa não funciona. Os especialistas sugerem uma reflexão. A vida não surge de maneira espontânea. Em outras palavras, o dia que provarem que um avião com toda a sua complexidade pode ter surgido pelo acaso, eu começaria a trabalhar com a hipótese de que as aves também podem ter surgido sem um criador. Se você pegar, por exemplo, um prendedor de roupas, alguém acharia que esse prendedor de roupas teria surgido espontaneamente? A resposta é não faz sentido. Se você for numa praia, ver um castelo de areia, você acharia que o vento, a chuva, a maré teria produzido aquele castelo de areia? A resposta é não. Por quê? Porque nós sabemos que coisas complexas não surgem espontaneamente. E então, de onde viemos? Por que fomos criados? A superprodução bíblica Gênesis vai nos ajudar a entender aquilo que sempre quisemos saber. Cada detalhe foi milimetricamente arranjado a partir dos dados da época. E deixe-me dizer, de princípio, que não é objetivo daqueles que produziram a novela, que a escreveram, que esta seja uma substituta da leitura da Bíblia. Isso é importante ser pontuado. A novela não está aí para substituir a leitura da Bíblia, pelo contrário, para incentivar as pessoas, a uma vez assistindo a novela, conhecerem o livro original, no qual houve a inspiração para a novela. Fique ligado, Gênesis estreia dia 19, aqui na Record TV. Então, reforçando, no próximo dia 19 de janeiro, estreia a nova superprodução da Record TV, Gênesis. E você sempre encontra conteúdo exclusivo sobre a novela no r7.com.